Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando as Escrituras por meio deste guia aqui, Vida, Morte e Eternidade. Nós já estudamos como teve início o problema do mal, qual foi a origem do pecado. Nós também estudamos como Deus criou o homem e ele passou a ser uma alma vivente. E agora aquele belo casal, Adão e Eva, foram envolvidos neste conflito cósmico e morreram. E assim a morte passou a ser uma consequência do pecado que foi trazido para este mundo por Satanás. Adão e Eva foram vencidos e assim o pecado entrou no mundo. E desde então a esperança da humanidade passou a ser aquele que viria dentre a descendência de Adão e venceria Satanás, e venceria o pecado, venceria a morte, Jesus Cristo. Então, a esperança no Antigo Testamento, estudamos isso, era a ressurreição, e muitos no Antigo Testamento ressuscitaram. Também já estudamos isto. E na semana passada vimos que Jesus morreu, e hoje, aqui na lição 7, a vitória de Cristo sobre a morte. Estudaremos que ele ressuscitou, sendo o modelo, o protótipo de todos os justos que morrem, mas tendo a esperança de que um dia ressuscitarão. E assim como Cristo subiu ao céu, eles também subirão. Então essa é a ideia da lição da semana passada, a 6 e a 7, né? Morte e ressurreição de Cristo, como um modelo daquilo que vai acontecer com os justos fiéis que porventura já morreram. Antes de entrarmos na lição, eu quero responder uma pergunta que foi feita por mais de uma pessoa sobre um comentário que eu disse na semana passada. Eu falei que Cristo está lá no santuário celestial em um corpo humano. Sabemos que ele é o Deus homem, então ele está lá revestido da humanidade, de um corpo, ok? Um corpo humano, um corpo de carne. E algumas pessoas escreveram ali nos comentários uma pergunta excelente. Como é que Jesus está em um corpo no céu? Se a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar a vida eterna, né? Que este corpo mortal ele precisa ser revestido da imortalidade, né? Esse corpo corruptível ele precisa ser revestido da incorruptibilidade. Olha, nestes textos que eu já citei, já encontramos a resposta. Porém, eu faço questão de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, verso 39. E lá nós encontramos que nem todo corpo é o mesmo corpo. Um é o corpo dos animais, outro é o corpo dos peixes. E ali no verso 40, nós temos a ideia de que um é o corpo terreno e o outro é o corpo celestial. Então, estou citando aqui 1 Coríntios, capítulo 15, verso 39. Nem toda a carne é a mesma. Verso 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. De Jesus, então, teve um corpo terrestre, só que quando ele ressuscita, agora ele possui um corpo celestial, mas que não deixa de ser carne, não deixa de ser corpo. Veja o verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então, o corpo, né, da carne corruptível é revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Nós vamos estudar nessa lição que Tomé pediu para pegar nos furos ali da mão de Jesus e colocar a sua mão no lado. E um outro texto importante é Lucas 24, 39.
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, Jesus já havia ressuscitado, Jesus ele já ressuscita em um corpo glorificado, e ele afirma que o seu corpo possui carne e possui ossos. Então, eu reforço que Jesus ele está em um corpo lá no céu, um corpo humano, mas é um corpo glorificado, com carne e ossos, mas já é um corpo revestido da imortalidade. Outra questão é, como pregar? Paulo nos diz para pregar Cristo e esse crucificado. O que é pregar a Cristo e esse crucificado? Também já falamos um pouco disso na semana passada. É retratar a posição exaltada que Cristo possuía antes da encarnação. É mencionar que Satanás, ele começou o problema do pecado acusando a Deus, acusando o caráter de Deus, acusando Jesus Cristo, e ele elenca algumas inquietações e, sem nenhuma justificativa, se rebela contra Deus e contra o governo de Cristo. O Apocalipse diz que Miguel e seus anjos pelejaram contra o diabo e seus anjos, e o diabo e os seus anjos foram expulsos do céu. Então, para salvar o homem, que depois, logo após, é enganado pelo diabo, Jesus, ele se esvazia e se humilha e se faz homem. Então aqui é o primeiro ponto, Aquele ser tão exaltado, ele é humilhado e ele encarna dentro da raça humana. Ele passa 30 anos no anonimato, lá na oficina do seu pai, lá em Nazaré. Seu pai morre, ele tem que sustentar a casa. E depois de 30 anos de consagração, ele inicia o seu ministério. Ele passa por um jejum de 40 dias, demonstrando que é possível ter poder sobre o apetite. Onde Adão falhou, ele inicia o plano da redenção. Depois ele escolhe pessoas comuns e ele, durante 3 anos e meio, prepara aquelas pessoas comuns para serem líderes da sua igreja. Ele não é acreditado por muitos líderes do seu povo. Ele é rejeitado, traído, crucificado. E aqui nós chegamos num clímax, que é o jardim do Getsêmani, a cruz do Calvário e a ressurreição. Então, é preciso destacar o grande sofrimento pelo qual Cristo passou. Ele é objeto da ira de Deus pelos nossos pecados. É importante você explicar que ele não morreu pelos sofrimentos físicos da cruz, mas ele morre pelo peso dos pecados. O Pai estava esmagando o Filho na cruz do Calvário, no jardim do Getsêmani. Então, depois que você demonstra esse grande amor, dizendo que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, o coração será sensibilizado. Então, mesmo que a pessoa ela tenha reservas, ao pregarmos a condescendência de Cristo, a sua humilhação, lá da posição exaltada, para esse ministério, e agora a sua ressurreição, e agora ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está no santuário celestial como Rei Sacerdote. Nós pontuamos a cruz e o santuário, e que um dia ele virá para nos buscar. Ao você traçar essa linha, isso que é pregar a Cristo e esse crucificado, é você demonstrar o plano da redenção. Isso aparece em Patriarcas e Profetas, isso aparece em O Desejado de Todas as Nações, e essa linha de raciocínio também aparece em O Grande Conflito. Então, você pode agora incluir nos seus estudos bíblicos, nas suas visitas e também nos seus sermões, Cristo e este crucificado. E você vai adaptar a narrativa, o tamanho, o tempo que você vai dedicar para cada ocasião. Mas lembre-se de mostrar Cristo exaltado, que se humilhou por amor para resgatar. E ele corre o risco da ruína eterna. Ele arrisca o trono e o cetro, mas ele é vencedor. E ele possibilita aquela pessoa que está triste, que está deprimida, a vencer também. Isso é muito importante. E principalmente aqui a lição vai trazer a ideia da ressurreição, demonstrando que nós poderemos, caso morramos, ressuscitar também. Parte de sábado, ela tem a seguinte problemática. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Então os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que a vida era apenas essa aqui mesmo. E até fazia alguns probleminhas com Jesus, Olha, uma mulher que teve 7 maridos,
qual é o marido que ela vai ter na ressurreição? Ela vai ter os 7, né? E aí Jesus responde, olha, vocês são tolos aí, não sabeis que seremos como os anjos, ok? Então, olha, se os mortos não ressuscitam, Cristo não pode ressuscitar. Então os mortos ressuscitam, porque Cristo ressuscitou. E se a nossa esperança se resume a esta vida, nós ainda estamos nos nossos pecados, porque Cristo não ressuscitou e nós somos os mais infelizes dos homens. No entanto, é difícil entender por que a ressurreição de Cristo e com ela a nossa ressurreição são tão importantes se, conforme a crença de muitos, os mortos em Cristo já estão no céu, desfrutando a bem-aventurança, pois foram para casa para estar com o Senhor. Muitos acreditam assim, é a crença popular, né? Então, se os mortos já estão com o Senhor, por que enfatizarmos a ressurreição, né? Qual a importância de tudo isso? Mas a ressurreição é importante. Vimos aqui o raciocínio de Paulo em 1 Coríntios 15, a ressurreição é importante. Então não existe essa história de que as pessoas já morreram e estão com Cristo. Essa é a problemática da lição. E agora vamos nos concentrar nos episódios, cada ponto da ressurreição de Cristo. Domingo, a tumba selada. A missão de Cristo parecia ter terminado e até fracassado com sua morte na cruz. E eu faço um paralelo aqui com o início do Adventismo. Aqui a morte de Jesus está no final das 70 semanas. O Adventismo, ele tem início ao final das 2.300 tardes e manhãs, 2 períodos proféticos. E muitas pessoas dizem assim, vocês adventistas começaram a igreja de vocês depois de um fracasso, depois de um grande desapontamento? E eu gosto de responder assim, mas Jesus também não começou a sua igreja depois de um grande desapontamento? Assim como os discípulos não compreenderam plenamente a profecia, os adventistas também não compreenderam plenamente como seria a purificação do santuário. Mas assim como a igreja adventista estudou a Bíblia e compreendeu todo o plano da salvação, compreendeu de maneira mais perfeita, de maneira mais refinada e alinhou o que estava incorreto, assim também os discípulos, depois de estarem tristes e decepcionados, compreenderam a mensagem da ressurreição e deram início a uma grande revolução, a Revolução Cristã. E aqui é dito que os principais sacerdotes e fariseus estavam cientes das declarações de que Cristo ressuscitaria, ao passo que os discípulos não compreenderam isso. Como que os mestres, os escribas e sacerdotes estavam cientes da profecia da ressurreição? Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus foi explícito, o único sinal que vos será dado será o sinal do profeta Jonas. Em outras ocasiões, Jesus ressaltou que seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Leia Mateus 27:62. Como essas ações só ajudaram a dar ao mundo mais evidências da ressurreição de Jesus? Mateus 27:62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, isso foi no sábado, o dia da preparação é a sexta-feira. Olha lá, foram no dia de sábado procurar Pilatos. Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, aquele enganador, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, o último engano, pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. E eu gosto de dizer que Jesus, de fato, guardou o sábado. Muitas pessoas querem dizer que Jesus fez curas e fez alguns milagres, dizendo que não era para guardar o sábado. Jesus só estava restaurando o sábado ao seu devido lugar. Os líderes de Israel não guardavam corretamente o sábado. Tanto é que foram aqui ter com Pilatos pedindo uma escolta no dia de sábado. Mas enquanto eles trabalhavam, Jesus descansou no sábado,
revelando ainda a santidade desse dia. Então eu fico aqui, pensando, eles entenderam as palavras de Jesus, mas os discípulos não compreenderam corretamente e foram decepcionados. Mas quando Jesus ressuscitou, os discípulos tiveram fé, ao passo que os líderes preferiram a incredulidade e foram atormentados o resto da vida. Ellen White escreve que em O Desejado de Todas as Nações, ela escreve ali que Anás e Caifás, eles pensavam que a qualquer momento Jesus também poderia aparecer para eles. Eles deveriam ter ficado neuróticos, eles deveriam ter enlouquecido. O resto da vida, eles ficaram vendo assombrações, eles ficaram assustados, com medo do escuro, com medo de estarem sozinhos, porque sabiam que haviam cometido um pecado, haviam matado o Filho de Deus e tentaram trancá-lo na sepultura. Mas a morte não possui resistência diante do Rei da vida. Não conseguiram evitar isso. Um forte anjo afastou aqueles soldados, ele rolou a pedra e Jesus ressuscitou. Queridos amigos, cuidado com a incredulidade. Jesus fez todos os milagres que podia fazer. Jesus ressuscitou. Eles receberam o sinal do profeta Jonas. Jesus apareceu a muitos e mesmo assim eles permaneceram incrédulos. Talvez você está aí querendo um milagre para confiar em Jesus, mas você precisa saber que o primeiro e maior milagre é a sua confiança, é o seu passo de fé. O maior milagre é confiar. E depois você vai perceber, depois que você tiver manifestado fé, muitos outros milagres. Segunda-feira, ele ressuscitou. A vitória de Cristo sobre Satanás e seus poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio. Leia Mateus 28, João 10, Romanos 8, eu acrescento aqui Gálatas capítulo 1, verso 1. Quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus? Ali em Gálatas capítulo 1, verso 1 diz assim, Paulo, apóstolo, da parte do nosso Senhor Jesus e da parte de Deus o Pai, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Então Gálatas diz que Jesus foi ressuscitado pelo seu Pai. Ali em João 10, 17, é a parábola do Jesus, o bom pastor, Ele diz assim, eu tenho autoridade para dar a minha vida e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu tenho autoridade para dar e para reavê-la. E ali em Romanos 8, 11, está escrito que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dos mortos. O interessante é que todas as pessoas da divindade estão unidas nesse glorioso e inefável acontecimento, a ressurreição de Jesus. Agora, outro ponto importante de abordarmos aqui são as teorias da expiação. Tiago, mas a expiação não tem a ver com a morte de Jesus? Não deveria ser abordada na semana passada? Sim e não, porque tem a ver com a ressurreição também. A primeira teoria, ela é conhecida por Christus Victor. Christus Victor, que quer dizer Cristo o Vitorioso. E ela vem desde muito tempo na igreja primitiva, desde os primeiros séculos, os pais da igreja gostavam muito de ressaltar a ressurreição de Cristo. E na sua ressurreição, ele venceu o diabo. Então, temos aqui essa temática, a vitória de Cristo sobre Satanás e os poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio, porque Adão e Eva, de alguma forma, entregaram o planeta para Satanás, pecaram e ficaram retidos pela morte. Os seus corpos ficaram enterrados neste planeta que agora pertencia a Satanás. E Satanás reclamou, inclusive, ali o corpo de Moisés, ele me pertence. Todos aqueles que pecarem me pertencem, afirmava Satanás. Não é possível ao homem obedecer à lei de Deus, então eu terei o domínio, o controle sobre toda a raça humana. Mas agora vem um descendente da raça humana que não pecou e ele não pode ficar retido no túmulo. Ele é a ressurreição e a vida. Ellen White, comentando esse texto, ela escreve assim, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo a vida original, não derivada, não emprestada. Então Jesus ressuscita
e agora ele vence o diabo, porque ele quebra aquele ciclo onde todos os seres humanos deveriam ficar retidos no túmulo. Ele quebra esse ciclo, ressuscitando, vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo o diabo. Então isso é conhecido como Christus Victor, aquele que venceu Satanás na cruz e na ressurreição. E os primeiros cristãos enfatizavam muito a ideia da ressurreição. Essa é a primeira teoria da expiação. Agora ela tem um ponto fraco, ela não explica muito bem como é que os pecados são pagos. Nós sabemos que ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o maligno, mas como que os pecados são pagos? Então, por 1000 anos, essa teoria Christus Victor, ela teve muita proeminência. Ali mais ou menos no século XI, com Anselmo da Cantuária, Anselmo começou a olhar a coisa por uma outra perspectiva. E ele disse que Jesus, ele pagou a Deus, ele pagou o preço exigido pela lei para o seu Pai. E essa ideia inicial de Anselmo é muito explorada, é mais desenvolvida na Reforma Protestante, principalmente por Calvino. E aí nós temos uma outra teoria da expiação chamada de substituição penal. Cristo obedeceu, logo Cristo deveria receber a vida. Obedece, vive, desobedece, morre. Cristo obedeceu, ele deveria receber a vida. O homem pecou e deveria receber a morte. Porém, Cristo recebe a morte e o homem recebe a vida. Então ele substitui legalmente o ser humano. Ele recebe a morte do homem para que o homem recebesse a vida a qual ele tinha direito. Nessa teoria da substituição penal, olha, ele recebe a nossa pena, ele substitui-nos no pagamento dos pecados, no pagamento do castigo. Existe uma transferência de méritos entre Jesus e o ser humano. Então temos a teoria do Christus Victor, Cristo o vitorioso, e da substituição penal. Tiago, e a Igreja Adventista? Qual das duas teorias ela adota? Nós, como adventistas, consideramos bem-vindas as duas teorias, porque entendemos que são perspectivas diferentes de olharmos os evangelhos e as cartas de Paulo. Nós aceitamos os dois raciocínios. Ellen White também recebeu os dois, ela adota as duas teorias, inclusive ela expande um pouco isso, dando ali na sua contribuição teológica, quer você acredite em Ellen White como um profeta ou não, você precisa reconhecer a obra dela como escritora, a obra dela como teóloga. Então, ela dá a contribuição do grande conflito. E eu gostaria de ler alguns textos com você que demonstram a ideia de um Christus Victor e também da substituição penal. No início do grande conflito, declarara Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou, que a lei não podia ser obedecida. O homem não podia ser perdoado. Por haver sido banido do céu depois da rebelião, pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava Satanás, e ainda mostrar misericórdia ao pecador. Está lá em O Desejado de Todas as Nações, página 761. Então veja que ela remonta a questão ao grande conflito. Lá no céu, Satanás, ele acusa o próprio Deus. Ele diz que Deus é um tirano e que aquelas pessoas que desobedecem, Deus queima aquelas pessoas, Deus destrói. Então, as pessoas obedecem a Deus por medo. E ele começa toda aquela confusão, lançando dúvidas sobre o caráter de Deus. E essa confusão vem para o planeta Terra. Adão e Eva caem nessa conversa de Satanás, violam a lei, e agora Satanás diz: eu vou provar que Deus está errado. Como? Demonstrando que o homem não pode obedecer à lei de Deus.
Ellen White desenvolve muito essa temática. Isso aparece em muitos dos seus escritos. Eu vou ler agora um outro texto dela que está lá na Signs of the Times, é um periódico adventista, 16 de janeiro de 1896. Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus. E assim acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem obedecer à lei, então a falta estaria com o legislador. Depois, Satanás declarou que os seres humanos não poderiam viver sem pecado. Review and Herald, 9 de março de 1905. Essa é a revista adventista americana. Vejam agora Parábolas de Jesus, página 314. Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. E é verdade que, por nossa própria força, não lhes podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana e, por sua perfeita obediência, provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Parábolas de Jesus 314. Então veja, Cristo, o Christus Victor, o Cristo vitorioso, ele vem a esta terra como um homem, e como um homem, ele refuta a acusação de Satanás. Satanás declarara que era impossível obedecer à lei de Deus. Jesus, ele vem como homem, obedece à lei de Deus, e Satanás na cruz desejava o quê? Desejava fazer Cristo pecar. Por isso ele instiga, ele tortura, ele leva desconfiança, ele promove o sofrimento psicológico, ele promove o sofrimento físico, brutalmente torturado. Mas ele não queria matar Jesus. Ele queria que Jesus pecasse, que Jesus falhasse, porque é a tese dele de que nenhum homem pode obedecer a Deus. E quando ele menos esperava, Jesus morre, e morre sem ter pecado. E a lição coloca aqui, ó. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu que seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. Então, a teoria do Christus Victor, ela vai enfatizar mais a ressurreição. Já a teoria da substituição penal vai enfatizar mais a cruz, onde ele paga os nossos pecados. E a cruz e a ressurreição, elas estão relacionadas, envolvidas. Então, Satanás, ele perde na cruz, ao não conseguir fazer Jesus pecar, e Jesus morre, e ele perde na ressurreição, quando ele percebe que agora esse Cristo vitorioso habilitaria os homens a obedecerem à lei de Deus. É o que os próximos textos vão nos ensinar. O próximo texto está em Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 139 a 140. Sempre devemos ser gratos porque Jesus provou para nós, por fatos concretos, que o homem pode guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsidade de Satanás de que o homem não pode guardá-los. Então você precisa ver essa ideia aqui da expiação, sempre se lembrando do conflito que teve início lá no céu e que estudamos na lição número 1. Quem fez isso? Um inimigo fez isso. Ele questiona a autoridade de Deus, ele questiona a autoridade do Filho, ele questiona a lei de Deus, e quando o homem peca, ele acusa, é impossível obedecer à lei. E se não é possível obedecer à lei, o problema está com o legislador, com o autor da lei. E é por isso que Cristo vem como um ser humano, para refutar esse engano de Satanás. Ele não vem como um anjo, ele não vem como Deus e simplesmente fala assim, cala a boca, Satanás, você está errado, Deus está certo. Não, ele precisava rebater por fatos concretos a falsidade, a mentira. Qual é a grande mentira? Que não é possível obedecer à lei. O grande mestre veio ao nosso mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevar e santificar a humanidade por sua santa obediência a todos os requisitos de Deus, mostrando que é possível obedecer a todos os mandamentos de Deus. Ele, Jesus, demonstrou que é possível uma obediência que dure a vida toda.
não é apenas uma obediência inconstante, momentânea, mas é uma obediência que dura a vida inteira, uma obediência consistente, uma obediência contínua. Veja outro texto, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 132. Aqui, neste livro, no volume 3 e nas páginas citadas, você vai encontrar mais muitos textos. Eu só pensei alguns que falam desse conflito, né, da mentira de Satanás e da refutação dos argumentos de Satanás por Jesus. Veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado, e para refutar a mentira de Satanás, de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente na maneira pela qual todos podem viver a lei na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu. Tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegura que podemos vencer como ele venceu. Sua vida testificou que, com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus. Christus Victor, Cristo, o vitorioso, a cruz e o túmulo, a morte e a ressurreição, o perdão e a obra da santificação revelam, provam que Satanás é um mentiroso e não podemos ficar repetindo essas acusações de Satanás. Não devemos ter uma abordagem infantil às vezes. Olha, Cristo nos ama, ele morreu no seu lugar, ele ressuscitou. Às vezes a pessoa não compreende, mas como assim morreu em meu lugar? Aí entra a teoria da substituição penal. Você tem que explicar corretamente, né? Obedece, vive, desobedece, morre. Jesus obedeceu, mas morreu. O homem desobedece, mas pode viver. E você também vai explicar a teoria do Christus Victor. Eu considero que Ellen White ela expande essas duas teorias na perspectiva do grande conflito, demonstrando o que existia lá no início, lá no céu, qual foi a acusação e a necessidade que foi a encarnação de Jesus ter vindo ao mundo com a natureza do ser humano, um filho de Adão, para viver, obedecer, demonstrar que é possível. Ele morre, ressuscita, e agora ele diz assim: eu vou habilitar a cada ser humano ser um vencedor assim como eu fui. Não importa se eles pecaram, eu sou o substituto penal para os seus pecados. Ah, mas Jesus, ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Sim, e agora os seres humanos também terão as duas naturezas. Eu vou habilitá-los mediante o Espírito Santo a possuírem a natureza divina. Então, assim como Cristo venceu, eles poderão vencer, porque assim como Cristo tinha a natureza humana e divina, por meio do Espírito Santo, o ser humano será participante da natureza divina. O Cristo vitorioso, ele é a segurança de que eu e você também poderemos ser vitoriosos. O Adventismo adota essas duas teorias e ele expande para uma beleza muito gloriosa, muito maravilhosa. Terça-feira, muitos ressuscitaram com ele. Leia Mateus 27, 51 a 53. O que esse relato incrível nos ensina sobre a ressurreição de Jesus e o que ela realizou? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, houve um terremoto na morte de Jesus. Esse terremoto abriu a sepultura de muitas pessoas que ressuscitaram. Agora, o X da questão é: quando essas pessoas ressuscitaram? O texto grego ele está um pouquinho desorganizado, vamos pensar assim, e induz muitos no erro. Algumas traduções tentaram melhorar. A nossa revista atualizada talvez não deixa tão claro e muitos se confundem. Mas o próximo verso, olha, o 53, ele precisa ser bem observado, porque ele vai ser a chave do mistério. Ó. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Não tem vírgula nessa oração. Ó. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, vírgula, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Então, quando é que eles saem dos sepulcros? Depois da ressurreição de Jesus. Então, olha, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, vírgula, aí eles entraram na cidade. Então, houve um terremoto na morte de Jesus, outro terremoto na ressurreição de Jesus. Aquele terremoto na ressurreição de Jesus marca a ressurreição do próprio Cristo. E então, muitos ressuscitaram com Cristo. E depois da ressurreição de Jesus, eles ressuscitam e entram na cidade. Sendo um forte testemunho para aqueles que talvez pudessem estar em dúvida, foi um forte testemunho de que aconteceu algo sobrenatural em Jerusalém. Foi um forte testemunho que o céu baixou à terra e muitas pessoas ressuscitaram. Tiago, o que acontece com essas pessoas? A Bíblia ela não é clara quanto ao que aconteceu com elas, mas nós acreditamos, e Ellen White confirma, em O Desejado de Todas as Nações, que por ocasião da ascensão de Cristo, aquelas pessoas subiram para o céu com Jesus. Elas já ressuscitaram no corpo glorificado. E elas sobem com Jesus. Elas não tornam a morrer como Lázaro morreu. Tudo bem? As mentiras dos líderes judaicos, dos sacerdotes e dos anciãos, e as mentiras de Satanás foram contrariadas e invalidadas com a ressurreição daqueles mortos. Outro trecho que eu gostaria de destacar, que esses santos foram ressuscitados e glorificados como testemunhas da ressurreição e como protótipos. Então, eu respondi isso aqui. Né? Aqueles santos, eles são testemunhas e protótipos, e eles também evocam a ideia de Cristo, as primícias dos que dormem. Vamos ver mais isso na parte de quinta-feira. Então, as primícias eram vários ramos de grãos de cevada. Então, eram vários grãos, não era um grão, não era apenas um fruto. Cristo é o principal fruto, mas juntamente com Cristo, outros frutos são apresentados. Então, Cristo, as primícias dos que dormem. Vamos explorar isso mais na quinta-feira. Quarta-feira, testemunhas do Cristo ressurreto. Leia João 20, versos 11 a 29 e 1 Coríntios 15, 5 a 8. Vamos para o texto de 1 Coríntios, verso 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns deles já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois por todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Esse texto é muito bonito. Paulo ele se coloca entre aqueles que viram a Jesus ressuscitado. Mas Tiago, Paulo não se converteu apenas, pelo menos alguns anos depois? Sim. Por isso que ele diz, um nascido fora de tempo. Mas o que ele quer deixar bem claro é que Jesus aparece em corpo para ele. Ele não teve apenas uma visão e ele enxergou imagens na sua mente, não. Jesus sai do santuário e aparece para Paulo na estrada de Damasco em pessoa. Não foi por videoconferência, foi presencial. Então ele fala, eu sou testemunha da ressurreição de Cristo. E é interessante que ele fala que Jesus apareceu a 500 pessoas. Como eu não queria estar naquela assembleia. Como eu não queria cantar Cristo já ressuscitou, aleluia. Como eu não queria cantar tantos outros hinos clássicos da igreja cristã. Né? Coroai o Rei dos Reis. Coroai-o com muitas coroas. São as letras de muitos hinos. E eles não estavam falando de um Jesus no céu, mas de um Jesus presente, de um Jesus dentro da igreja, em carne e em ossos. Foi visto para 500 pessoas. E eles cantavam nele, eles cantavam para ele, eles cantavam olhando para Jesus, e eles se ajoelhavam diante dele, adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu daria tudo para estar naquela assembleia, naquela congregação. Mas poderemos, diz o livro de Hebreus, nos achegarmos à congregação dos santos, à congregação dos justos. Ainda teremos essa oportunidade. Vamos agora para o texto de João. Ali em João, nós temos, vamos apenas recapitular o texto. Temos Maria chorando muito, porque ela chega ao sepulcro de manhã ainda, né? O sol raiando, antes do sol raiar,
E ela não encontra Jesus. E ela se desespera. Havia apenas 2 anjos ali e eles perguntam: o que você procura? Temos vários relatos disso ao longo dos evangelhos. E ela sai atordoada, ela já estava triste. Porque imagina só, pessoas pobres, mas que acreditaram numa suprema esperança, acreditaram que o Messias havia vindo e eles, ao passo que acreditavam no Messias, aquele Messias era perseguido, muitos não acreditavam nele, mas eles sabiam: olha, ele vai mudar Israel, ele vai nos salvar, ele vai mudar todas as coisas, nós participaremos do reino com ele. Pessoas que não tinham nenhuma esperança neste mundo, pessoas anônimas, pessoas invisíveis, pescadores e prostitutas. E a esperança dessa grande mudança, ela desaparece na sexta-feira, quando Jesus é morto. Eles ficam desconsolados, desolados. Aquilo que era tão doce agora se torna amargo. Será que tudo acabou? Maria corre ao túmulo e ela não encontra. Ela pensa assim: a situação vai ser pior ainda. Eu imagino que Jesus, ele vê Maria desconsolada. Assim como um pai que chama um filho para sair. Já aconteceu comigo. E eu vou ao banheiro e meu filho sai da cozinha, olha para sua mãe, olha para a casa, a sala, e não vê o pai, e ele começa a chorar desconsoladamente. Meu pai não me esperou, meu pai não esperou, meu pai já saiu. E ainda mais quando a criança é bem pequena, como que nós abordamos? Ei, por que você está chorando? Olha aqui, o papai está aqui. E aquela criança, entre soluços, ela até demora a se recompor. Então foi mais ou menos isso que Jesus fez com Maria. Ele vê a situação de Maria e ele fala: eu não posso deixá-la chorando. Ele ia se apresentar a Deus, ele interrompe ali, ele fala assim: por que choras? E ela se vira para ele pensando que fosse o jardineiro, ela não consegue reconhecer, ela está chorando, ela está confusa, e ela fala: foi você que pegou o corpo de Jesus. E ele responde assim: Maria. E ela fala assim: mestre. E ela vai para tocar, porque Jesus tem um corpo. Que Jesus fala: não me toque ainda. Eu não me apresentei ao Pai. Eu preciso subir ao céu. Eu só parei aqui para consolar você. Porque você é muito amada, Maria. E eu gosto de pensar na reação de Maria. Às vezes nós temos medo de Jesus. Às vezes sentimos que Jesus ele está com uma grande lupa procurando defeitos em nós. Procurando os nossos pecados. Assim como quando éramos crianças, às vezes tínhamos medo de certo professor, alguns têm medo dos pais, porque os pais vão repreender. Mas Maria não. Maria, ela entende que Jesus é um amigo. Ela trata Jesus como um irmão. Mesmo ele sendo Deus, tendo ressuscitado, glorificado, cheio de luz, cheio de glória, ela vai procurar Jesus. Ela vai tentar tocar Jesus. Isso nos diz que Jesus ele é o nosso amigo. Você não deve ter medo de Cristo. Você deve compreender que você é aceito por Cristo como um irmão mais novo. Você é aceito por Deus como um filho. Não depende do que você fez, mas você é aceito por que você é. E depois Jesus apareceu aos discípulos que estavam com medo a princípio, mas ficaram muito alegres. E por fim Tomé. Mas Tomé não acreditou, porque não estava junto com os 12. Ele diz assim: se eu não colocar o dedo nas feridas, se eu não colocar a mão, eu não vou acreditar. E aí Jesus aparece para ele depois e fala: Tomé, pode colocar a mão. Pode passar aqui o seu dedo nas feridas. Você, o que você faria? Você creu? Bem-aventurado aquele que crê sem ver. E você? Você precisa de ver para crer? Como a ressurreição de Cristo muda a sua vida se você está crendo? Você primeiramente precisa parar de ter medo da morte. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está fazendo quimioterapia. Você não precisa ter medo da morte. Jesus, caso você morra, pode revitalizar o seu corpo. Se outra pessoa aqui que nos assiste está com alguma doença degenerativa, esclerose múltipla, ou
alguma outra doença sem cura, já foi desenganado pelos médicos, está no leito da sepultura. Eu quero que você creia na ressurreição de Cristo e como isso muda a sua vida. Se ele ressuscitou, você ressuscitará também. Maria não tem medo de Jesus e você não precisa ter medo de Jesus. Você precisa responder ao amor de Jesus. Mas você precisa se preocupar em estar preparado. O seu único medo é morrer sem ter pedido perdão a Deus ou às pessoas, em não ter reatado o relacionamento. Isso você tem que ter medo, porque você tem que ter a consciência limpa. Mas se você tem a consciência limpa, justificados pela fé, tem paz com Deus, descanse em tranquilidade. Não tenha medo da morte. Como que a ressurreição de Cristo muda a nossa vida? Primeiramente, não tenha medo da morte. Você não vai morrer se Deus não permitir. E se você morreu, é porque Deus permitiu. Certo pastor adventista, que contribuiu muito com o Instituto de Pesquisas Bíblicas, ele foi acometido de esclerose e uma das variações da doença. E por mais que ele tenha orado a Deus, e por mais que ele tenha feito os tratamentos necessários, ele escreve uma última postagem nas redes sociais sobre o caráter de Deus, sobre a justiça de Deus, mas reconhecendo o seguinte: por mais que eu tenha orado, Deus, por mais que tenha curado tantas pessoas, ele escolheu não me curar. Ele escolheu não me livrar desta doença. Eu caminho para a morte, mas certo da ressurreição dos mortos, porque se ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Então, se eu estou falando para alguém doente, alguém desenganado pelos médicos, eu quero dizer para você: não tenha medo de morrer, não tenha medo da morte, será apenas um sono, será apenas um momento. Em breve os anjos vão quebrar as pedras da sua sepultura. Em breve você acordará na manhã da ressurreição e você encontrará todos os outros amigos. Você se encontrará com Cristo na praia de outro mar, não aqui. Então, a ressurreição de Cristo é tudo para nós. A humanidade de Cristo é tudo para nós. Quinta-feira, as primícias dos que dormem. Leia 1 Coríntios 15, 20, à luz de Deuteronômio 26. Em que sentido Paulo se referiu ao Cristo ressurreto como as primícias dos que dormem? Paulo usa esse título para Jesus. Ali em Deuteronômio, nós temos a oferta dos primeiros frutos que cada pessoa apresentava, uma oferta de gratidão. Só que em Levíticos 23, nós temos a festa das primícias, que sempre ocorria em um domingo, após o primeiro sábado, depois da festa dos pães ázimos. E então, a cevada, os primeiros molhos de cevada, eram recolhidos e movidos perante Deus, né? A partir dali, então, a grande colheita era feita, mas as primícias eram os primeiros frutos, né, para abrir a colheita. E Jesus, ele ressuscita no mesmo dia que por mais de 1000 anos era comemorada a festa das primícias, no domingo, após a festa dos pães ázimos. Então Jesus ressuscita, mas ele não ressuscita sozinho. Outros ressuscitam com ele. Já vimos isso lá no capítulo de Mateus 27, versos 52 e 53. Então Cristo é o principal fruto desse molho que era movido perante o Senhor. Ele é o principal primícia dos que dormem, mas ele leva consigo muitos outros. Ele chega ao céu não apenas sozinho, mas ele chega acompanhado de uma hoste de santos homens que também venceram. Vale lembrar que Jesus saiu da sepultura com um corpo humano glorificado, mas ainda carregava as marcas de sua crucifixão. Nós, quando ressuscitarmos, não carregaremos mais as marcas do nosso sofrimento terrestre. Se você nasceu com algum defeito físico, você vai ressuscitar em um corpo perfeito, caso você morra. Mas caso você esteja vivo por ocasião da volta de Jesus, você será transformado, você será glorificado num abrir e fechar de olhos. Se você possui calvície, se você possui algum defeito, alguma mancha, alguma marca no corpo, se você perdeu algum dedo ao longo da vida, algum membro, saiba que nós não teremos nenhuma marca
por ocasião da glorificação. Glorificação acontece com os mortos ao ressuscitarem e com os vivos por ocasião da volta de Jesus num abrir e fechar de olhos. E quando nós chegarmos ao céu, ou mesmo antes, nós nos depararemos com a pessoa de Jesus Cristo. Um corpo humano, um de nós. E se eu chegar perto de Jesus e ele me estender a mão, eu quero cumprimentá-lo como fazemos aqui na terra. E quando as mãos se cumprimentam, os nossos dedos tocam o pulso da outra pessoa. E os meus dedos tocarão o pulso de Jesus. Os seus dedos tocarão o pulso de Jesus. Sinta a mão de Cristo cumprimentando a sua mão. E os seus dedos tocarão a parte que foi perfurada. E ali estará uma cicatriz. Ali estará uma marca. E neste momento eu quero pegar a mão de Jesus. E eu quero olhar ali onde os meus dedos encostam. E eu saberei que aquela marca é a garantia do meu corpo glorificado. Aquela marca é a garantia da minha ressurreição. Aquela marca é o penhor da vida eterna de todos os justos. A salvação do universo, a inocência do caráter de Deus, a resolução do grande conflito, tudo está ali consignado, resumido, registrado naquela marca das mãos de Cristo. Eu quero passar a minha mão sobre a marca e saber que nas mãos do Salvador está escrito o meu nome, o seu nome. Eu vou olhar para o rosto de Cristo. Eu verei também as cicatrizes na coroa de espinhos. E depois nós vamos olhar para as nossas mãos, elas não possuem cicatrizes. O nosso corpo será perfeito, mas o corpo de Cristo para sempre levará as marcas do seu sofrimento. Mesmo no céu. Que humilhação. Que grande amor de Deus. Nós não poderemos resistir a esse amor. Nós não podemos ficar inertes. Nós não podemos cruzar os braços. A ressurreição de Cristo e a sua ascensão representa o meu e o seu resgate, meu querido irmão. E ao perguntarmos a Jesus, que feridas são essas nas suas mãos, nos pés? Ele responderá, deixa isso para lá. São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Ele foi ferido pelo próprio povo, pelos judeus. Jesus Cristo era judeu. E pode ser que ele já foi ferido por mim e por você. Pode ser que ele foi ferido em nossa igreja. Mas, sobretudo, ele pode perdoar os nossos pecados e permitir que eu e você tenhamos uma oportunidade de vida gloriosa, eterna, majestosa, a qual nós nunca imaginamos. Que você faça bom uso do seu livre-arbítrio, que você escolha Jesus, porque Ele já escolheu você e para sempre levará as marcas dessa escolha, para que você possa ter um corpo perfeito e sem marcas. Que o nosso Jesus nos abençoe.